O mundo em que vivemos celebra a produtividade incessante como se ela fosse a única métrica de valor. Somos bombardeados por imagens de pessoas que dormem pouco, trabalham muito, fazem mais, rendem sempre. E no meio dessa corrida frenética, perdemos algo essencial: a capacidade de ouvir o próprio corpo, de respeitar os limites da alma, de reconhecer que existe um ritmo sagrado na vida que não pode ser violado sem consequências. A exaustão virou medalha, a insônia virou troféu, o esgotamento virou prova de comprometimento. Mas por baixo dessa fachada de força, há corpos que adoecem, mentes que entram em colapso, almas que definham em silêncio. Carl Jung, o psicólogo suíço que mergulhou nas profundezas da psique humana, compreendia algo fundamental: a vida não é uma linha reta de conquistas externas, mas um movimento cíclico de descida e ascensão, de expansão e recolhimento. Jung não falava de descanso como preguiça ou acomodação, mas como um retorno necessário ao centro, ao que ele chamava de self, aquele núcleo profundo onde reside algo muito maior que o ego, algo que sustenta, organiza e renova. Descansar, nessa perspectiva, não é fugir da vida, mas mergulhar nela de uma forma mais profunda. E quando falamos em descansar em Deus, não estamos falando necessariamente de dogmas ou religiões institucionalizadas. Estamos falando de uma entrega consciente, de uma confiança radical naquilo que é maior que você. Pode chamar de Deus, de essência, de fonte, de mistério, de self junguiano. O nome importa menos que o gesto de soltar, de confiar, de permitir que algo além do seu controle sustente o peso que você não consegue mais carregar. Porque a verdade incômoda é que muitos de nós estamos cansados não porque fizemos demais, mas porque tentamos fazer sozinhos. Porque acreditamos que depender é fraqueza, que pedir ajuda é falha, que entregar o controle é desistir. Mas descansar em Deus, ou na força que sustenta a existência, é reconhecer que você não foi feito para ser o centro de tudo, que você não precisa controlar cada detalhe, prever cada movimento, carregar cada fardo. Existe uma inteligência maior operando na vida. E às vezes o ato mais sábio não é lutar contra ela, mas sincronizar-se com ela. É permitir que o rio te carregue em vez de nadar contra a correnteza até a exaustão. É entender que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em saber quando deitar para descansar antes que o tombo seja inevitável. Observe a natureza. Ela não luta contra seus próprios ciclos. A árvore não se envergonha de perder as folhas no outono. A terra não se culpa por descansar no inverno. A noite não pede desculpas por existir. Tudo que cresce também repousa. Tudo que floresce também se recolhe. E nesse recolhimento não há morte, há preparação. Não há fim, há recomeço. O descanso, portanto, não é o oposto do crescimento, é parte essencial dele. Parte 2. O cansaço que ninguém vê e o preço da negação. Há um tipo de cansaço que não aparece em exames médicos, que não se vê no espelho, que não se mede em horas de sono. É o cansaço da alma. O cansaço de fingir estar bem quando se está despedaçado. O cansaço de manter uma imagem que consome mais energia do que qualquer trabalho físico. O cansaço de carregar silêncios que deveriam ter virado palavras, mágoas que deveriam ter virado lágrimas, medos que deveriam ter virado descanso. Esse tipo de cansaço não se cura com férias. Ele exige algo mais profundo. Exige que você pare de lutar contra si mesmo, que aceite sua humanidade, que reconheça seus limites. E é aqui que mora o maior segredo de quem nunca desiste. Essas pessoas não são aquelas que nunca param, são aquelas que sabem quando parar. Jung falava sobre a persona, aquela parte de nós que construímos para interagir com o mundo, a imagem que apresentamos aos outros. E a persona é necessária, claro, ela nos permite funcionar socialmente, nos adaptar, nos proteger. Mas quando a persona se torna tão rígida, tão distante do que realmente somos por dentro, quando passamos tanto tempo fingindo que esquecemos quem somos de verdade, o preço é altíssimo. A energia que gastamos mantendo essa fachada é brutal. E o pior, é um gasto invisível. Ninguém vê, nem você mesmo até que seja tarde demais. Pessoas que nunca desistem muitas vezes carregam uma crença perigosa, enraizada na alma, que descansar é fraqueza. Que parar, mesmo por um instante, é permitir que a falha entre. Que se você afrouxar o controle, tudo vai desmoronar. E essa crença não surge do nada. Ela vem de uma infância onde talvez chorar fosse punido, onde demonstrar cansaço fosse visto como frescura, onde você aprendeu que amor e aceitação vinham apenas quando você era forte, produtivo, útil.
E assim você internalizou uma regra cruel. Você só vale quando produz, quando aguenta, quando não desiste. Mas a verdade, e essa verdade precisa ser dita com firmeza, é que continuar sem descanso não é coragem, é autossabotagem disfarçada de disciplina. É violência contra si mesmo mascarada de compromisso. Porque o corpo pode aguentar muito, sim. A mente pode se adaptar a pressões inimagináveis. Mas a alma tem limites invisíveis que, quando ultrapassados, não gritam, elas sussurram. E depois silenciam. E quando a alma silencia, quando ela desiste de tentar se comunicar, é aí que começam os sintomas. A ansiedade inexplicável, a tristeza que não tem motivo aparente, a irritação constante, o vazio que nenhuma conquista preenche. Jung dizia que tudo aquilo que não trazemos à consciência volta a nós como destino. E o cansaço não reconhecido, não honrado, não descansado, sempre volta. Volta como doença física, aquela dor nas costas que não passa, aquela enxaqueca crônica, aquela gastrite que piora com o tempo. Volta como colapso emocional, aquele dia em que você desmorona sem entender porquê, quando algo pequeno é a gota de água e você percebe que não era sobre aquilo, era sobre tudo. Volta como relacionamentos destruídos, porque uma pessoa esgotada não consegue estar presente, não consegue escutar de verdade, não consegue amar com leveza. O cansaço que ninguém vê é também o cansaço de não se permitir ser humano, de acreditar que você precisa ser perfeito, que não pode errar, que precisa estar sempre no controle. E isso, veja bem, não é força, é medo. Medo de decepcionar, medo de ser abandonado, medo de descobrir que talvez você não seja tão indispensável quanto precisa acreditar que é. Parte 3. A diferença revolucionária entre parar e descansar. Há uma linha tênue, quase invisível, entre parar por covardia e descansar por sabedoria. E entender essa diferença muda tudo. Muda a forma como você lida com o cansaço, como você interpreta seus limites, como você se relaciona consigo mesmo nos momentos de fragilidade. Parar é fugir. Parar é abandonar o barco no meio da tempestade. Parar é olhar para o objetivo e dizer: não consigo, não quero mais, não importa. É a desistência que vem do medo, da frustração, da falta de propósito. É quando você deixa de acreditar que o caminho vale a pena e simplesmente se afasta, deixando tudo para trás sem olhar de volta. Parar é perder a direção. Descansar é completamente diferente. Descansar é preparar. É reconhecer que você está cansado, mas que o caminho ainda importa. É honrar seus limites sem abandonar seus valores. É dizer: eu preciso de uma pausa, não porque estou desistindo, mas justamente porque quero continuar, e continuar bem. Descansar é um ato de amor próprio, não de covardia. É sabedoria, não fraqueza. É reconhecer que você é humano, que tem limites, que precisa de renovação para seguir adiante. É como o alpinista que para no meio da escalada, não porque desiste do topo, mas porque precisa retomar o fôlego, ajustar o equipamento, beber água para então continuar com segurança. Parar é abandonar o caminho. Descansar é honrar a jornada. E essa diferença, embora sutil, é tudo. Porque quando você descansa, você não perde a conexão com o propósito. Você apenas se afasta temporariamente para cuidar de si, para recuperar forças, para reorganizar a rota se necessário. Mas o objetivo permanece, a vontade de chegar permanece. O que muda é apenas o ritmo, não a direção. Quem desiste perde a direção, olha para trás e só vê tempo perdido, esforço desperdiçado, caminho sem saída. Carrega arrependimento e frustração. Mas quem descansa renova as forças para continuar. Olha para trás e vê aprendizado. Olha para a pausa e reconhece nela não uma falha, mas uma estratégia. Olha para o futuro e sabe que pode retomar quando estiver pronto. E é aqui que entra algo profundo: descansar em Deus. Não estamos falando necessariamente de religião institucional, de dogmas ou rituais. Estamos falando de algo mais essencial, mais íntimo, mais universal. Estamos falando de reconhecer que você não precisa carregar tudo sozinho, que existe algo maior que você. Jung entendia isso profundamente. Ele sabia que o ego, essa parte consciente de nós que planeja, decide, controla, é apenas uma pequena porção da psique total. Por baixo dele, ao redor dele, está o inconsciente vasto, misterioso, poderoso. E no centro desse inconsciente está o self, o centro organizador, a totalidade, aquilo que nos conecta com algo maior que nossa consciência individual. O self,
Para Jung, era quase como uma experiência do divino interno. Não um Deus externo que julga, mas uma sabedoria profunda que habita em você, que transcende seu entendimento racional, que guia quando você permite. Descansar no self é descansar na confiança de que existe algo dentro de você maior que seus medos, maior que sua ansiedade, maior que sua necessidade neurótica de controlar cada detalhe. Parte 4. Descanso consciente como ato de coaching pessoal. Descansar não é necessariamente não fazer nada. Essa é uma confusão comum que impede muitas pessoas de descansar de verdade. Elas acham que descanso significa ficar parado, não fazer absolutamente nada. E isso pode gerar mais ansiedade do que alívio. Descansar é fazer diferente. É trocar o modo automático pela presença consciente. É sair do piloto automático, onde você apenas reage aos estímulos e passa a habitar suas ações com atenção plena. Pode ser caminhar, mas caminhar devagar, sentindo cada passo, observando a natureza ao redor, respirando conscientemente. Pode ser contemplar o céu. Quando foi a última vez que você realmente olhou para o céu? Não apenas um relance rápido, mas parou, levantou a cabeça e simplesmente observou as nuvens se formando e se dissolvendo, as cores mudando com a luz. Contemplar o céu é um ato de descanso ativo, porque tira você da sua cabeça cheia de preocupações e te coloca em contato com algo maior. Pode ser conversar sem pressa. Não aquelas conversas apressadas onde você já está pensando na próxima tarefa enquanto finge escutar, mas conversar de verdade, olhar nos olhos, escutar com o coração aberto, sem planejar o que vai dizer em seguida. Conversar sem pressa é descanso porque te tira da lógica produtiva onde tudo precisa ter função. Pode ser ler sem objetivo, não ler para aprender algo específico, não ler para se tornar melhor em alguma coisa, mas ler pelo puro prazer de habitar outras vidas, outras perspectivas, outros mundos. Ler assim é descanso ativo, porque você está fazendo algo, mas sem performance, sem cobrança, sem que isso vire mais uma tarefa na lista. É qualquer ação que não exija performance, que não cobre resultados. E aí está o segredo. O que transforma uma atividade em descanso não é a atividade em si, mas a qualidade de presença com que você a faz. Nesse tipo de descanso, a alma respira, porque a alma não precisa de inércia, ela precisa de liberdade. Jung valorizava atividades como pintar, escrever, sonhar, processos criativos sem julgamento. Ele mesmo, durante seu período de confronto mais intenso com o inconsciente, não apenas analisou seus sonhos intelectualmente, ele os pintou, esculpiu, escreveu. E ele fazia isso não como tarefa terapêutica, mas como diálogo com o inconsciente. Processos criativos sem julgamento são descanso profundo porque desligam aquela parte de você que está sempre avaliando, comparando, julgando se é bom o suficiente. Quando você pinta sem se preocupar se está bonito, quando você escreve sem se preocupar se está correto, você finalmente permite que algo mais profundo se expresse. Parte 5. Soltar o controle e confiar no processo maior. Um dos maiores obstáculos ao descanso verdadeiro é a necessidade de controlar tudo. E essa necessidade não é à toa. Ela geralmente vem de um lugar profundo de medo. Medo de que se você soltar as rédeas, tudo vai desmoronar. Medo de que você vai falhar se não estiver sempre vigilante, sempre preparado, sempre alguns passos à frente. E então você vive em alerta constante. Sua mente nunca para de planejar, de prever, de tentar controlar cada variável. E você se pergunta, por que está tão cansado? Por que não consegue relaxar mesmo quando está de férias? É porque você nunca desliga. Porque controlar é exaustivo. A mente que não confia não descansa. Descansar em Deus é praticar a confiança radical. A confiança de que você não precisa controlar tudo, porque nem tudo depende de você. A confiança de que existe algo maior operando na vida, uma inteligência, uma ordem, um processo que você pode não compreender totalmente, mas no qual você pode confiar. Nem tudo depende de você. Essa frase pode ser libertadora ou aterrorizante, dependendo de como você a ouve. Para o ego controlador é aterrorizante, porque significa perda de controle, significa vulnerabilidade. Mas para a alma cansada de carregar o mundo nas costas, é libertadora, porque significa que você pode soltar, pode compartilhar a responsabilidade. É reconhecer que existe uma inteligência maior operando na vida. Jung chamava isso de self, aquele centro profundo da psique que tem uma sabedoria que transcende o entendimento consciente do ego.
E ele observava que muitas vezes, quando as pessoas paravam de tentar forçar soluções com a mente racional, quando elas se recolhiam, quando elas confiavam no processo, surgiam insights, sonhos, sincronicidades que apontavam caminhos. Outros chamam de providência, de tal, de graça. E cada um desses nomes carrega uma nuance, uma tradição, uma compreensão particular. Mas todos apontam para a mesma experiência essencial, a de que existe algo maior do que seu ego individual, algo que sustenta a vida, algo no qual você pode confiar. Quando se solta o controle, o corpo relaxa. Literalmente você pode sentir isso. Aquela tensão nos ombros que você carrega há anos, aquela mandíbula apertada, aquele nó no estômago, tudo isso é o corpo segurando, controlando, não confiando. E quando você pratica soltar, quando você conscientemente relaxa a necessidade de controlar, quando você respira fundo e diz, eu confio, o corpo responde. A mente silencia, não completamente, não magicamente, mas ela desacelera. Aquela tagarelice mental incessante, o planejamento compulsivo, a preocupação repetitiva, ela perde força quando você não está mais alimentando-a com a crença de que você precisa resolver tudo. E nesse silenciamento gradual, você descobre espaços de paz que há muito não experimentava. Parte 6. A verdadeira resiliência e o segredo de quem nunca desiste. Existe um mito perigoso sobre resiliência, o de que pessoas resilientes são aquelas que nunca param, que nunca fraqueiam, que aguentam tudo sem reclamar. E esse mito cria uma imagem distorcida de força que machuca muito mais do que ajuda. Mas a verdade é completamente diferente. Pessoas resilientes não são aquelas que nunca param. Resiliência não é resistência infinita. São aquelas que sabem quando parar, que reconhecem os sinais do corpo antes do colapso, que escutam os sussurros da alma antes que ela precise gritar, que entendem que pausa não é fracasso, mas sabedoria. Que reconhecem os sinais do corpo antes do colapso. É aquela irritação constante, aquela impaciência com coisas pequenas que nunca te incomodaram antes. É a dificuldade de concentração, a mente que divaga mesmo quando você precisa estar presente. É o cansaço que não passa com sono, a tristeza que não tem motivo aparente. Que escutam os sussurros da alma antes que ela precise gritar. A alma sussurra primeiro, sempre. Ela sussurra através daquela inquietação inexplicável, daquele desconforto vago que você não consegue nomear. Ela sussurra através dos sonhos que te perturbam, das lágrimas que surgem sem razão óbvia. Que entendem que pausa não é fracasso, mas sabedoria. A sabedoria verdadeira reconhece que tudo tem ciclos. Que assim como você não pode colher sem plantar, não pode plantar sem descansar a terra. A pausa não é o fim do crescimento, é parte essencial dele. Que descansar não é desistir da caminhada, mas honrar a jornada. Honrar a jornada significa reconhecer que ela é longa, que exige sustentabilidade, que não adianta dar um sprint inicial fenomenal e colapsar no meio do caminho. E para chegar inteiro, você precisa se cuidar durante o percurso. Ninguém atravessa uma maratona correndo sem parar. Maratonistas profissionais não correm 42 km em velocidade máxima constante. Eles têm estratégia. Eles alternam ritmos. Eles sabem exatamente quando acelerar e quando desacelerar. Porque eles sabem que maratona não se vence com força bruta, se vence com inteligência. A vida é uma maratona, não um sprint. Trate-a como tal. Sabem reconhecer os sinais do corpo, os sussurros da alma, os limites do momento. E descansam sem culpa. A culpa, essa companheira cruel de tantas pessoas que finalmente se permitem descansar. Eu deveria estar fazendo algo produtivo, tem tanta coisa pendente. Mas pessoas verdadeiramente resilientes aprenderam algo precioso. Descansar não é egoísmo, não é preguiça, não é fracasso, é manutenção necessária, é autocuidado inteligente, é investimento em sustentabilidade. Porque entendem que pausa é estratégia, não fracasso. Estratégia. Deixe essa palavra assentar. Quando você reformula o descanso como estratégia em vez de fraqueza, tudo muda. Porque estratégia é inteligente. Estratégia é planejamento. Estratégia é reconhecer o território, avaliar as condições, tomar decisões conscientes sobre como usar seus recursos limitados. Conclusão transformadora e convite à ação. Não pare, mas descanse. Essa frase carrega em si uma sabedoria que nossa cultura precisa reaprender urgentemente. Porque há uma diferença abissal entre desistir e renovar-se,
entre abandonar o caminho e honrá-lo o suficiente para cuidar de quem o percorre. Não pare de sonhar, de crescer, de construir aquilo que tem significado para você. Mas descanse. Descanse profundamente, descanse conscientemente, descanse espiritualmente, porque o descanso não é o fim da jornada, é parte essencial dela. E quem não aprende a descansar está caminhando não para o objetivo, mas para o colapso. Descanse profundamente. Não aquele descanso superficial de rolar feeds até cansar os olhos, mas o descanso profundo, aquele que alcança as camadas mais íntimas do seu ser. O descanso que permite que o sistema nervoso finalmente saia do modo alerta. O descanso que dá à mente permissão para silenciar. Descanse conscientemente, com intenção, com propósito, não como quem está fugindo da vida, mas como quem está honrando-a. Descanse sabendo por que você está descansando, sabendo que isso não é perda de tempo, mas investimento no que realmente importa: sua saúde, sua sanidade, sua capacidade de continuar. Descanse espiritualmente. Reconecte-se com aquilo que é maior que você, com a natureza que te cerca e que te lembra que você é parte de um todo vivo, com o silêncio que permite ouvir não apenas os barulhos externos, mas a voz interna que carrega sabedoria. Com Deus, com o Self, com a fonte, seja qual for o nome que ressoe em você. Carl Jung nos ensinou que a jornada para a totalidade passa pelo recolhimento, que não há individuação sem momentos de mergulho profundo no inconsciente. E a sabedoria espiritual de todas as épocas nos lembra: descansar em Deus é reconhecer que não estamos sós. Há uma força maior que sustenta, ampara, renova. Permita-se descansar nela. Permita-se, por um momento, soltar o peso que você vem carregando. Permita-se ser humano, ser imperfeito, ser cansado. E nessa permissão, encontre o descanso que não é fraqueza, mas sabedoria. Porque quem nunca desiste não é quem nunca para. Essa é a revelação final. Resiliência verdadeira não é resistência cega, não é teimosia autodestrutiva. Quem nunca desiste é quem sabe parar. Sabe que descansar é parte essencial de continuar. E com esse saber vem a liberdade. A liberdade de construir uma vida sustentável, uma vida onde você não está constantemente à beira do colapso, mas em equilíbrio dinâmico. Uma vida onde há espaço para o esforço e para o repouso, para a ação e para a contemplação, para o fazer e para o ser. Uma vida que não te esgota, mas te renova. Se este conteúdo tocou algo dentro de você, se você se reconheceu nessas palavras, deixe um comentário compartilhando. Qual sua maior dificuldade em descansar? Sua experiência pode ajudar outras pessoas que também estão enfrentando a mesma questão. Porque muitas vezes nos sentimos sozinhos nas nossas dificuldades, mas quando alguém compartilha e outro lê e pensa: é exatamente isso que eu sinto, uma conexão se forma. Se este vídeo fez sentido para você, se essas reflexões ressoaram de alguma forma, deixe um like. Não é apenas sobre números, mas é também sobre você marcar para si mesmo: isso foi importante para mim, isso tocou algo verdadeiro. E se você quiser acompanhar outras reflexões sobre psicologia, produtividade consciente e autoconhecimento, inscreva-se no canal. Obrigado por ter assistido até aqui. O fato de você ter ficado, de ter dado esse tempo para cuidar da sua alma, para refletir sobre essas questões, isso diz muito sobre você. Diz que você está comprometido com seu próprio crescimento, com sua própria cura, com sua própria jornada. Até o próximo encontro. E lembre-se sempre: não pare, mas descanse. Descanse profundamente, conscientemente, espiritualmente, porque você merece e porque é assim que quem nunca desiste realmente vive. Com sabedoria, com cuidado consigo mesmo, com confiança no processo maior que sustenta a vida. Um abraço fraterno e até breve.